Paz do Senhor a todos. Eu quero falar, desejar que sobre a tua vida, declarar sobre a tua vida, que a graça do Senhor e todas as suas bênçãos e recompensas vindo da parte do Senhor já possa repousar sobre a tua vida. E pedir desculpa para aqueles que acompanham o canal Ensino e Louvor, que houve uma pausinha no canal devido certos exercícios que eu tive que fazer, certo? E ficou uma pendência um estudo sobre a origem dos samaritanos. Como esse conteúdo é muito abrangente, eu preferi só focar sobre a origem e deixar, em contrapartida, deixar de lado certas textos bíblicos que falam acerca do ódio, sobre isso. Não focando, mas sim citando, tá certo? Então, desde já peço perdão pelo atraso desse vídeo e que eu sei quão difícil é a gente anunciar o reino de Deus e propagar a palavra, porque muitos não aceitarão. E irá ter uma certa dificuldade sobre isso. Então, muitos não aceitam ouvir a palavra de Deus, nem tampouco compartilhar, porque sabe que a palavra de Deus nos confronta, tira de nós aquilo que nós mais gostamos, aquilo que mais nos faz nos acomodar. E a palavra de Deus tira isso de nós para que nós venhamos nos despertar para o reino de Deus. Bom, vamos lá, certo? Temos nesse estudo básico o tema a origem dos samaritanos. Logo após do rei Salomão, certo? A gente vê a morte do rei Salomão em 1 Reis, capítulo 11. A gente descreve, começa a ler esses acontecimentos, tá? E logo após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em duas partes, norte e sul. O norte ficou com Jeroboão, servo do rei Salomão, e Roboão ficou com duas tribos restantes, que seria a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Se cumprindo o que foi predito pelo profeta Aías, que ele diz o seguinte: ele encontra Roboão no meio do caminho, profetiza a ele que ele seria levantado como rei, e ele rasga sua capa em pedaços e pede que Roboão escolha as tribos, e Roboão escolhe 10 tribos, mas também faz a promessa de que, por amor a Davi, não tiraria do trono de Davi uma tribo, por amor do seu nome, e essa tribo seria a tribo de Judá, certo? A gente vê isso no mesmo capítulo, 1 Reis, capítulo 11, versos 29 ao 35, que após a repartição dessas tribos, começa a surgir um confronto em termos de adoração, certo? Eu não quero focar muito sobre os motivos que aconteceu com Jeroboão, Roboão, mas sim como surgiu os samaritanos, tá certo? Então, após o surgimento dessa divisão e desse reino sul e reino norte, a Bíblia nos conta que Jeroboão ficou com as planícies mais altas cercadas da montanha. E Jeroboão tinha medo de que o pessoal descesse para Jerusalém e oferecer o sacrifício. Para Israel, Jerusalém, descer e fazer sacrifício, tá? Aí o reino do norte ficou como sua capital Israel, e o reino do sul ficou como sua capital Jerusalém, onde se encontrava o templo da qual Salomão tinha construído. Então o povo temeu, Jeroboão temeu que o povo, quando descesse para Jerusalém oferecer sacrifício, eles se voltassem para o lado de Roboão e ficassem contra Jeroboão. O que Jeroboão fez?
Jeroboão, ele levanta 2 bezerros de ouro, certo? 2 bezerros de ouro, e diz que apresenta: aí está o Deus de vocês que tiraram vocês do Egito. É interessante. Foi a mesma atitude de Jeroboão, a mesma atitude que o povo fez lá em Êxodo, quando Moisés subiu ao monte e não tinha descido rapidamente, e ele demorou para descer, e que o pessoal começou a oprimir a Arão. Então foi levantado um bezerro de ouro, dizendo: esse é o Deus de vocês que tirou vocês da terra do Egito. Então o mesmo erro que foi cometido, Jeroboão fez. Infelizmente. Então o que acontece? Ele, por medo de o povo que estava em Israel, lá em cima, certo? Tendo como sua capital Samaria, certo? Tivesse medo de que descesse a Jerusalém e oferecesse sacrifício e se tornasse um traidor a favor de Roboão e contra Jeroboão. E ele cercou essa planície, tá? E o que é que acontece? Jeroboão foi advertido várias vezes pelo profeta Ias, dizendo-se: se tu permaneceres fiéis a Deus, Deus te fará prosperar e tu ficará em tudo. Como Deus falou a tantos outros, levantava alguém e dava conselho para que fosse fiel a Deus, para que esse trono da qual ele assumisse, seus familiares dele, depois eles, depois de outro, permanecesse no trono como forma de honrar ao nome da promessa de Deus. Então isso não aconteceu. E o que é que acontece? Jeroboão levanta esses bezerros de ouro. Passado o tempo, o reino de Israel, tendo sua capital Samaria, passa por vários reis idólatras. Gente, foi muitos reis idólatras. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo quais foram esses reis idólatras que passou por Israel, Samaria, tá certo? Então o que é que aconteceu? Nós chegamos num ponto, no ápice, que o pecado era tão grande que Deus levantou reis como o rei da Síria, levantou Nabucodonosor como chamado de meus servos para castigar um povo que Deus amava. É duro, né? É você se dedicar a alguém, querer levantar alguém, proteger, suprir as necessidades, e esse alguém não querer nada com você. Era assim a nação de Israel. E é assim hoje da mesma forma. Não pense que foi no passado, hoje não é. Deus quer cuidar de nós, zelar por nós, suprir as nossas necessidades, zelar pela nossa vida, mas nós preferimos deixar Deus de lado e fazer o desejo que vem da nossa mente, do nosso coração. E assim nossos projetos, nossos planos são frustrados. E às vezes surgem perseguições, surgem adversidades, que não é do projeto de Deus, mas é consequência do nosso pecado, da nossa rebelião contra Ele. Então, como consequência dessa rebelião de Samaria, de Israel contra Deus, Deus levanta o reino assírio para persegui-lo, certo? A gente vê o seguinte, passar uma nota, em termos de adoração no monte ou em Jerusalém, a gente vê um texto muito interessante que se conta no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 4 a 42, quando Jesus tinha uma conversa com a samaritana. Ela cita o seguinte, que os seus pais diziam que a adoração a Deus seria nos montes, e os judeus diziam que era no templo. Porque existiu esse confronto e houve essa separação. E até então
Os samaritanos eram povo de Israel, adoravam, acreditavam na profecia de Abraão, tinham Abraão como pai, tinham Moisés como profeta e acreditavam em Deus. Mas mesmo assim, eles eram excluídos da sociedade, rejeitados, mal entendidos. Até então que Jesus traz uma lição a nós sobre a nossa vida, não só no tempo de antigamente, mas sobre hoje também, acerca da parábola do bom samaritano, que se conta no livro de Lucas, capítulo 29 ao 37, que ele diz assim que passaram por um caminho e havia alguém que foi roubado, saqueado e espancado, mas passou por lá um levita, um sacerdote, nenhum deles teve compaixão. Passou um levita, então nenhum deles teve compaixão, mas um samaritano, se compadecendo dele, tomou ele sobre a sua jumenta, tratou suas feridas, colocou numa estalagem, pagou tudo dessa estalagem e tudo que ele seria consumido sobre a sua saúde. Então Jesus mostra que o samaritano é digno de receber essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, porque também era descendente de Abraão e acreditava, tinha Moisés como profeta e servia a Deus. Isso eles não sabiam. Os judeus não sabiam porque tinham ódio em seu coração. Bom, continuando o fato histórico, certo? A Bíblia diz que ao passar do tempo o Reino do Norte vai se corrompendo, como eu falei antes, e passado por alguns reis pecadores, na qual eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Chegando à época até o exílio, em 722 a.C., o que é que aconteceu? O reino assírio atacou Samaria. Samaria tentou resistir de toda forma, mas não conseguiu, mas acabou se rendendo a Samaria e sendo vassalo do rei da Síria, certo? Como se tornou vassalo, alguns foram morar lá. Lá construíram casa, construíram negócios, e o que não poderia acontecer, aconteceu. Gente, as trevas, a luz se misturou com as trevas. Mas um detalhe é que a luz ainda estava manchado pelas trevas, senão a luz não se misturava com as trevas. O reino da qual Deus disse que, desde o Antigo Testamento, que não se juntei com outros povos, não dê seus filhos, suas filhas aos outros povos, para que não entre em vocês a idolatria e a prática do pecado da idolatria que os outros povos pagãos fazem. Aconteceu. Quando o povo foi levado cativo para a Síria, lá acontece a mistura de raças. Um povo que antes pagão não cria em Deus, ouvia falar, mas não cria em Deus plenamente ao ponto de servi-lo. Mas aconteceu uma juntura desses povos. Samaria se agregou aos assírios, onde homens, mulheres, jovens eram dados em casamento a homens e mulheres jovens, às vezes por negócios, por força política, por preservação da vida, mas o que não era para acontecer, acontecia. Então, o que é que aconteceu? Como a Síria dominou a província de Samaria, vinha da Síria caravanas de lá para habitar em Israel, em Samaria, e lá se misturavam esses povos. E o que é que acontecia? Os judeus via isso acontecer e começou dentro do coração deles a serem repugnantes sobre essa atitude, criarem ódio e fazer separação. É assim, como eu posso dizer, é você ver um irmão seu se envolvendo com aquilo que é pecaminoso, aquilo que Deus proibiu de se envolver, e você não poder fazer nada, mas tendo uma atitude errada, criando ódio, criando amargura, fazendo a separação, a acepção de pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Então, quando chegou na época de Jesus, glória a Deus,
quando chegou na época de Jesus, os samaritanos eram muito odiados. E a Bíblia diz que Jesus veio para reatar um elo que se havia perdido desde a criação do homem. Então, Jesus ele veio para restaurar não só as almas, trazer a Deus à tona, o seu amor, a sua caridade, a sua compreensão, o seu cuidado, o seu zelo, mas veio trazer a união desses povos que eram um povo só que pertencia a Deus. Então é muito difícil você tentar tirar da mente dessas pessoas algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então o motivo desse ódio dos samaritanos, dos judeus sobre os samaritanos, era isso. Foi ele ter se misturado com o pessoal pagão. Entendeu agora? Agora o que antes existia um noivado para com Deus, essa aliança foi rompida não por Deus, mas sim pelo homem. O homem tirou essa aliança que estava entre o povo e Deus, tirou e jogou e esqueceu. Então isso aconteceu, uma ruptura desse povo, criando assim um povo misto dentro da nação de Israel. Então, infelizmente, que acontecia, e graças a Deus Jesus veio para restaurar isso. Hoje ainda existe, em pleno século XXI, os samaritanos. Existem os samaritanos que tem o seu próprio povo, tem o seu próprio livro, a Torá, e tem a sua própria escritura, seu próprio comportamento. Então, glória a Deus porque Jesus veio para isso. Então, que o amor de Deus e a graça e a misericórdia de Deus seja sobre a tua vida. É um resumo básico sobre a origem do samaritano, mas que pouca gente sabe. Então, por favor, divulguem o vídeo, espalhem, propaguem a palavra de Deus, porque existe muito entre a gente leigos no assunto que não tem entendimento. Mas eu estou fazendo aquilo que Deus disse: dar de graça o que de graça vos recebestes. Então Deus me deu um certo conhecimento da Bíblia. Eu não sei nada, não sei, eu só sei um 0,1% daquilo que Deus me ensinou e daquilo que eu aprendi com homens capacitados, instruídos por Deus. Então estou passando só isso, o que eu aprendi. Então espero que possa alcançar a tua vida e que a misericórdia de Deus seja a tua vida. Então, tchau, fica na paz e até a próxima. Lembrando, se inscreve, dá um joinha e compartilha e comenta sobre o vídeo que vocês acharam, tá certo? E coloca na nota nos comentários qual estudo que vocês querem que o próximo vídeo seja citado. Então, tchau, fica na paz.